Fala galerinha, tudo bem? Galerinha, mais uma aula de física aqui para vocês. A aula de hoje é para a resolução da lista número 5 que eu havia mandado para vocês no dia 29 de abril. Então vamos lá corrigir essas atividades para a gente ter novos conteúdos para poder desenvolver, na verdade? Antes de iniciarmos a resolução da atividade aqui, gostaria de lembrar vocês da plataforma online da Google, a sala de aula. Percebo que muitos já estão lá, no segundo ano é campeão, né? Em preencher as salas de aula da Google, só que tem alguns que ainda não estão, né? Estão faltando. Peço a ajuda de vocês para alertarem os coleguinhas, né, que estão faltando, é, e que as atividades, deixa eu explicar para vocês, as atividades da plataforma vai ter o material e tem as atividades resolvidas. Essas atividades resolvidas é as que eu estou fazendo a correção. Tem da 1 e tem até a 5, que é a de hoje que eu estou corrigindo, que eu vou corrigir para vocês. Lá aí vai ter uma opção de dar uma devolutiva do material, né? Responder a atividade. Para responder a atividade, quando você fizer todas as 5 listas, a correção das 5 listas, que já está aí respondida com a resolução também, você vai tirar foto do seu material e vai colocar aí como anexo, e assim eu vou poder avaliar o seu material e assim garantir uma nota para você já, né? Já vai ficar muito bem organizado e já um processo já eliminado. E assim a gente pode dar uma sequência mais ciente do que tá acontecendo. Galerinha, então vamos lá. Questão número 8. Dilatação térmica é o fenômeno pelo qual variam as dimensões geométricas de um corpo quando este experimenta uma variação de temperatura. Sobre esse fenômeno físico, assinale o que for errado. Olha só, assinale aquilo que é errado. Questão, primeira afirmativa, né? Opa, calma aí. A dilatação térmica de um corpo é inversamente proporcional ao coeficiente de dilatação térmica do material que o constitui. Olha só, dilatação térmica é inversamente é o oposto. Quer dizer que quando a dilatação aumenta, o coeficiente vai diminuir. É assim, não. O coeficiente é referente à dilatação, então os dois são proporcional. Então, alternativa falsa. Ah, era para descobrir o que era falso? Era, então já achou, né? Então, é isso aí. Dilatação térmica do corpo, ela é proporcional ao coeficiente de dilatação e não o inverso, é proporcional. Então, é falso. Mas só para garantir, vamos ver a segunda afirmativa para ver o que é. Olha, um corpo oco se dilata como se fosse maciço. Verdadeiro, porque ele vai se expandir na mesma proporção. Então, ele se dilata como se fosse maciço mesmo. Então, como ele queria era o falso, é a afirmativa 1 que é a escolhida, né? Questão número 9. A tampa de zinco de um frasco de vidro agarrou no gargalo de rosca externa e não foi possível soltá-la, sendo os coeficientes de dilatação linear do zinco e do vidro, respectivamente, iguais a 30 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1 e 8,5 vezes 10 elevado a 6 Celsius menos 1. Como soltar a tampa sem danificar o frasco? Justifica a resposta. Olha só, o coeficiente de dilatação do zinco e do vidro, eles são muito diferentes. Então, olha só, a alternativa que eu coloquei para vocês, ela fica bem explícita, né? Olha, para soltarmos a tampa de zinco, devemos aquecer o frasco, pois pelo coeficiente de dilatação percebemos que o zinco irá dilatar com maior facilidade que o vidro. Sendo assim, a tampa irá ficar frouxa para dilatar, pois dilatará mais que o vidro. Lembra lá que a gente falou, na questão da lista anterior, a lista número 4, a gente teve um exemplo semelhante com esse, onde a gente colocava um frasco com uma tampa em banho-maria, né, no forno, aí onde ia aquecer, a dilatação de um ia se afrouxar muito mais que o outro. É o mesmo exemplo, né? Mesma coisa. Vamos lá para a questão número 10. Olha só. Um objeto de ferro, quando colocado num balde cheio de água, é submetido a duas forças. O peso P, vertical para baixo, e o empuxo E, vertical para cima.
Supondo que esse objeto é aquecido, tem seu volume aumentado por causa da dilatação térmica, ao ser colocado novamente num balde cheio de água, o que acontecerá com seu peso e com seu empuxo? Justifique. Olha só, o material é o mesmo, né? Então, provavelmente o peso permanece o mesmo. Porém, o empuxo é dado pelo volume, e esse volume do material ele é modificado após a temperatura. Olha só, o peso permanece o mesmo, porém o empuxo aumentará a decorrência do aumento do volume. Pronto, então a única coisa que vai ser modificada é o empuxo, então a força de empuxo vai aumentar. Questão número 11. Uma placa metálica tem 0 graus Celsius, área de 200 centímetros quadrados, e a 100 graus Celsius 208 centímetros quadrados. Aumentou a partir do aumento da temperatura, né? Aumentou sua determinação, sua dimensão. Letra A. Determine o coeficiente de dilatação linear do material que constitui a placa. Ele vai ter que descobrir o coeficiente linear. Olha só, a primeira coisa é extrair as informações. Temperatura inicial, 0 graus Celsius. A gente viu que a variação do comprimento, né, da área de origem, a inicial é de 200. Depois, a partir de uma temperatura final de 100 graus Celsius, ela chegou a uma área final de 200,8 centímetros quadrados. Coeficiente de dilatação superficial é o B, né, que é aquele que é 2 vezes o alfa. Né? O que acontece? Se eu for jogar isso na fórmula de dilatação linear, a única coisa que vai faltar eu encontrar é o B, que é o meu coeficiente de dilatação, né? O que acontece? Assim que eu encontro ele, eu vou substituir todos os valores, eu vou multiplicar o que der para multiplicar, somar o que der para somar, isolar o B, que é aquilo que eu quero encontrar, que é o meu coeficiente, né? O beta. Eu vou encontrar o meu beta, que é o coeficiente de dilatação. Calma aí. O coeficiente de dilatação linear, né? Do metal. Só que esse B, ele é o que? Dilatação superficial. Ele é 2 vezes a dilatação linear. Então, automaticamente, eu teria que dividir esse B por 2. Aqui na resolução não está dividido ele ainda, mas ali na alternativa B foi colocada essa resposta. Alternativa B. Investigue o possível metal ou liga que constitui a placa. Olha aqui, só para lembrar, na resolução A está a dilatação superficial. O B de beta, que representa beta, mas aqui está só o B mesmo, representa dilatação superficial. O alfa representa dilatação linear. Só que na questão B, já que ele quer que uma investigação, foi preferível deixar a dilatação linear lá, né? Porque a partir da dilatação linear que vai descobrir o material em si. Então, eu sei que beta é 2 vezes o coeficiente linear, então automaticamente, em vez de eu multiplicar o B, eu vou dividir ele por 2, que eu acho alfa, e foi o que acontece. Quando é a dilatação linear, ele passa de 4 vezes 10 elevado a 5, dividido ele por 2, é 2 vezes 10 elevado a 5. Então, essa é a dilatação linear. Então, se eu tenho que procurar um metal que tem esse coeficiente linear, onde não tem a tabela, deixou apenas a resposta em si. Mas se você tiver uma tabela, você vai procurar um material que o coeficiente linear dele é de 2 vezes 10 a menos 5. E só o alfa mesmo que você descobrir já é a investigação pura. Questão número 12 e última da lista, número 5. Um orifício circular numa panela de ferro a 0 graus Celsius tem raio igual a 15 milímetros, olha só, sendo o coeficiente de dilatação linear do ferro de 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Calcule a área do orifício a 300 graus Celsius, olha só, de 0 foi para 300, em milímetros quadrados, dado que o P é de 3,14. Olha só, galerinha, essa aí nós temos que usar. Só que a questão de distância agora vai referente ao raio, né? A área do raio. Vou beber um café aqui, né? Porque acordei cedo para gravar essas aulas, eu tô meio assim com o rosto meio inchado de sono, tá? Então vamos lá. Então, galerinha, a resposta foi simples. Primeira coisa, a gente tem que descobrir a área, né? A área geral dessa superfície metálica dessa panela. Qual que é a área circular? É π vezes raio ao quadrado. E é isso que se coloca. O raio ele foi dado na questão, né?
quando ele está a 15 milímetros, né, em temperatura zero. E o objetivo é saber isso em temperatura a partir de 300 graus Celsius, né? Quando ele se encontra a essa temperatura. Só que a inicial nós já conseguimos, a área inicial, só jogar na fórmula de área circular, que substituindo os valores, né? Nós temos 716,5 milímetros quadrados. Olha, agora com essa área nós temos que calcular a parte também, para descobrir a área final, né? O coeficiente de dilatação superficial, que é o que? 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Na questão, ele te deu o que? Dilatação superficial? Não, te deu dilatação linear, ele te deu o alfa. Você quer descobrir o beta. Então, é 2 vezes o alfa. Multiplicou o coeficiente que antes era de 2 vezes 10 elevado a menos 5, multiplicou ele por 2, agora ficou, né, 2,4 vezes 10 elevado a menos 5. Ok, agora temos que calcular a variação de temperatura. É bem simples, a variação de temperatura de 0 foi para 300, 300 menos 0, 300, não precisava nem de uma fórmula, né? Mas para ficar bem explícito, está colocando aí. Sanar as curiosidades em todos os sentidos. Olha, calculando a variação do dilatação superficial. Colocou a forma de dilatação superficial, né? Que é a variação de dilatação superficial, que é da área, e vezes a área inicial, né? Vezes o beta, vezes a variação de temperatura. Colocando aí em si todos os valores, colocou beta, colocou a variação de temperatura, de 300. O que em si ele colocou aqui de diferente? Ah, professor, tem uns valores aí que eu não estou entendendo esses valores. É que, já que tem valores em notação científica, é mais fácil deixar todos os valores em notação científica. Então ele passou os valores que não era de notação científica para notação científica. Inclusive a área ele passou para notação científica quando ele pulou a vírgula. Ele pulou a vírgula também. O beta já estava em notação científica, né? A variação de temperatura era 300, ele colocou vezes 10 elevado a 2. Então, está tudo em notação. A partir do momento que ele transforma tudo em notação científica, ele faz apenas aquela multiplicação de todos os valores. Multiplica os primeiros termos, coloca a base 10 e soma todos os expoentes. Ok, achou a variação de temperatura, né? Que é a variação de temperatura, a variação da área superficial, que é dilatação superficial em si. Só que a pergunta foi dilatação superficial? Não. Foi o aumento dessa área. Qual foi a área em milímetros? O que acontece? Já está tudo em milímetros, já usou os dados em milímetros. Então agora o que acontece? O que é a variação de dilatação superficial? É o que? O final, a área final menos a área inicial. Como você já tem a variação e você já tem a dilatação inicial, o que falta? A dilatação final, que é aquilo que você quer descobrir. Como o final está menos a inicial, se você isolar essa final, aquele inicial que estava negativo passa para o outro lado somando a dilatação superficial. E foi isso que aconteceu. Aí aqui agora ele somou a variação, na verdade ele somou a variação com a dilatação inicial e deu a resposta de dilatação final em milímetros. Então é um número grande em milímetros, né? Mas ele quer em milímetros, deixa em milímetros. E assim vai a questão milímetros por metro quadrado, já que é uma área, né? Milímetros por metro quadrado, milímetros ao quadrado, que é a área em milímetros. Então, galerinha, fica para a próxima aula. A aula de hoje termina por aqui. Obrigado pela participação de vocês que estão seguindo todos os vídeos aí, resolvendo todas as listas. Não esqueçam de entrar nas atividades resolvidas e mandar todo o material de vocês corrigidos por foto, tá bom? Qualquer dica, entra no WhatsApp, me procura, se caso vocês não conseguirem, que eu vou mandar um vídeo explicando como que se faz isso, mas é bem simples. Olha, primeiro, entrou na sala de aula, entra na atividades de lista resolvidas. E lá que você vai ter a opção de me reenviar as suas atividades, tá ok? Então, tchau, tchau, até a próxima aula. Beijão!